Diante de tanta incerteza que a gente está vivendo hoje, uma certeza que a gente tem é que vai ter que retomar os atendimentos, né? A odontologia é a nossa profissão, então a gente vai voltar para o consultório. Alguns já voltaram, outros já estão planejando isso para a próxima semana, ou para outra semana ainda, né? Outra segunda-feira. Então é preciso pensar como trazer os pacientes de volta, né? Como se preparar ali para o atendimento, claro, sempre importantíssimo, sempre foi, sempre vai ser, e como atrair novos pacientes, né? Como é que vai ser essa dinâmica nova aí de atendimento, mas se posicionar nas redes sociais não é novo, né? Não é algo novo. Só que o que eu vejo é que muitos dentistas que trabalham em clínica, que não têm o seu consultório, não querem ter por alguma razão, ou ainda não têm, né, mas sonham em ter um consultório próprio, não se posicionam ainda nas redes sociais, né, não tem ainda um posicionamento próprio seu. E é possível sim ter. Então, para aquele dentista que não tem consultório, vamos ver se alguém daqui que está aqui comigo faz parte desse grupo, de profissionais que trabalham em clínica. Eu tenho vários profissionais trabalhando na minha rede de clínicas, e se tem alguém aqui nessa situação, né, que não tem o consultório ainda. Tem dentistas que nem querem ter consultório próprio, que acham que não tem perfil para isso, para ser um dono de negócio, e tá tudo bem, né? E tem outros que almejam ter o seu próprio consultório, só não chegou o momento ainda, né? E aí, o que fazer enquanto eu não tenho meu consultório? Carla, será que eu já consigo criar um nome forte dentro da área que eu faço, né? Para as pessoas já me conhecerem, para eu já gerar credibilidade? Será que eu consigo? Então, é importante saber como fazer, né? O que fazer, e que é possível, sim, você ter um posicionamento apesar de trabalhar numa clínica. Tá? Então coloca aqui para mim, ver quem está conversando comigo, quem é que trabalha em clínica, ou quem é que tem consultório próprio, né? Que também o que eu vou falar aqui, para quem trabalha em clínica não tem o seu consultório, é claro que serve também, né, para quem tem o seu consultório. Mas o que eu vejo é que muitos dentistas acabam trabalhando dentro de uma clínica e não se preocupam em também já terem um nome ali, já fazerem um nome, criarem uma credibilidade, né, trazerem pacientes para ele. E isso é possível, né? Antes não era, sem as redes sociais não era possível fazer isso. Hoje em dia é. Isso pode ser muito interessante. Pode ser a diferença entre você construir um seu consultório, abrir um consultório próprio, alugar uma sala e já ter pacientes ali. Pode ser a diferença entre você já ter resultado logo de pacientes, ou não ter, ou ficar meses ali esperando os pacientes chegarem, tá? Aqui, ó, trabalho em clínica, Yuri, não tenho consultório. Então, olha só, eu vou contar a história de alguns dentistas que já passaram pelas minhas clínicas e outros que ainda trabalham lá, que já se posicionam, né, nas redes sociais e já são procurados, apesar de trabalharem dentro de uma clínica, né? Então existem maneiras aqui de você já começar a trabalhar dentro do Instagram, dentro do Facebook, de maneira objetiva, né, com um objetivo, e não simplesmente usar as redes sociais para colocar fotos pessoais, vídeos pessoais, e aí você conseguir se posicionar. Vamos ver aqui, ó, Carla, como atrair cliente agora que o povo estará em crise? Creio que agora a procura será mais para emergência. No início, sim, eu não sei se vai ser só para emergência, não. Mas é claro que o primeiro passo vai ser você ter um foco nos seus próprios pacientes que já estão indo, né? Já atrair eles de volta para terminar aqueles tratamentos ou para iniciar um novo. Tá? Mas você se posicionando nas redes sociais, isso vai facilitar a sua vida, né? Da maneira certa, que a Patrícia não tem o consultório. Sim, eu falo aqui nas redes sociais com muitos dentistas que não têm consultório próprio. E como eu falei, alguns não querem ter, né? E outros sonham em ter.
Então, o que fazer nesse meio tempo? Tá? Então, uma coisa importante que é possível fazer é quando a clínica em que você atende tem redes sociais. Então, por exemplo, as minhas clínicas, a gente está presente nas redes sociais, ativo ali, né? Constantemente com publicações. Nós damos abertura para os nossos dentistas se posicionarem ali dentro das nossas redes sociais. Então, uma possibilidade é você que trabalha numa clínica e a clínica está nas redes sociais, você aparecer ali nas redes sociais daquela clínica. E claro, sempre vai aparecer o seu nome. É preciso, é importantíssimo sempre aparecer o nome do profissional que está ali, ou falando num vídeo, ou numa imagem, né? O nome, o CRO, enfim, tem regras ali que são necessárias serem seguidas. Então você pode construir o seu nome dentro da rede social da clínica. Você pode, né? Principalmente se você não tiver muito a intenção de ter um consultório próprio. Tem profissionais que não querem, que preferem trabalhar na clínica e não ter nada dessa parte de gestão, enfim, não ser o dono do negócio, tá? E aí, então, essa é uma possibilidade. Quando a clínica abre, né, essa chance, né, dá essa abertura, isso pode ser interessante. Isso acontece nas nossas clínicas, né? Tem um dentista ali, que eu não vou falar o nome dele, não pedi permissão, né? Tem, na verdade, dois. Um dentista homem e uma mulher que estão sempre nas nossas redes sociais. Então, ou com foto com o paciente ali no Stories, né? Ou fazendo um vídeo, né? Falando de odontopediatria, falando da maneira certa, sempre com a orientação para que a comunicação atraia aquele paciente que a gente quer atrair, né? Claro, sempre com integridade, isso é muito importante, e falando com a pessoa certa. Então, quem é que você quer atrair para o consultório? Então, se a dentista é odontopediatra, trabalha na clínica, então ela vai falar com as mães, né? Geralmente é a mãe que decide, não é nem o pai. Pode falar com o pai também, mas geralmente as mães que são o nosso público principal, tá? Então, esse é um ponto interessante. Se a clínica der uma abertura, né, para você se posicionar ali dentro e você ter um público-alvo ali que você quer atrair, que você quer atingir, né? Aqui, ó, a Thaís, eu tenho consultório próprio, mas tenho pessoas que trabalham comigo e com isso estou tentando estimular para falar sobre especialidades delas, para que elas gravem vídeo, para que falem ali dentro das redes sociais. Essa é uma dificuldade muitas vezes, é trazer os profissionais para se posicionarem ali nas redes sociais da clínica. Tem dentista que tem muita vergonha de aparecer, de gravar vídeo, não sabe o que vai falar. Então, é importante você saber orientar bem. Quando o dentista sabe o que ele tem que falar, com quem é que ele tem que falar, de que forma tem que ser, que estrutura precisa ter um texto, que estrutura precisa ter um vídeo. Aí isso facilita muito ele começar a criar aqueles conteúdos, tá? Mas o que é importante? Se você é dentista aqui e não tem seu consultório e trabalha numa clínica, você pode falar e você já quer começar a fazer o seu nome, ou seja, que as pessoas, que os pacientes liguem ou mandem um WhatsApp ali para agendar uma consulta e queira você. Então, o que vai acontecer? Qual é o primeiro efeito disso, né? De você se posicionar dentro das redes sociais de uma clínica? São os pacientes procurarem por você. Geralmente, numa clínica tem vários profissionais e a recepcionista é que acaba direcionando aquele agendamento para um ou outro profissional ali dentro, né? Geralmente é assim que acontece numa clínica. Quando você aparece nas redes sociais daquela clínica, o que acontece é que os pacientes procuram você. E é muito interessante, isso acontece mesmo quando a comunicação é certa, quando você sabe direcionar bem, quando a clínica direciona esses conteúdos da maneira correta, claro, né? Ou seja, sabe divulgar ali nas redes sociais, sabe impulsionar um conteúdo, um vídeo, um texto para as pessoas certas, ou seja, direciona aquilo que você fez, tá? Aí você começa a criar o seu posicionamento dentro das redes sociais
para as pessoas ali da sua cidade. Tá? Vamos ver, ó. Você, doutora Ingrid, você falou em investir no seu hall de pacientes. Seria interessante fazer alguma chamada dizendo sobre biossegurança e coronavírus, ou isso assusta? Olha, eu tenho visto alguns dentistas falarem sobre biossegurança, até mostrarem, enfim, a máscara, o óculos de proteção e tudo. Eu não sei se é isso que faz o paciente ir ou não ir ao consultório do dentista hoje. Eu acredito até que o paciente não tem a menor noção de que a gente vai precisar se paramentar mais ainda para atender, para fazer os nossos atendimentos. Então, eu até acredito que pode assustar os pacientes. Então, eu não faria esse tipo de conteúdo. Eu não acho que é isso que a pessoa quer ouvir nesse momento. Nesse momento, como em qualquer outro momento, ela quer ouvir de você soluções para os possíveis problemas que ela possa ter. Então, falar de biossegurança, isso é algo muito entre os dentistas, né? E é algo que a gente sempre deveria fazer no consultório. A real é essa, né? Então, quando você frisa muito isso, eu acho que pode ter duas interpretações. Uma interpretação do paciente é que talvez você não fizesse antes, nossa, né? E por que agora está fazendo está precisando de tantos equipamentos, né? E uma outra questão puxa, o perigo para mim é muito arriscado. Então, você quer dar essa informação de que o risco é mínimo, porque você está preparado, mas você pode criar um efeito contrário, né, na cabeça ali do potencial paciente, tá? Então, eu não faria esse tipo de conteúdo, não, tá? Podemos gerar mais pânico, pois é, né? E os pacientes, eu vejo nas minhas clínicas, não sei como é que tá aí no consultório de vocês, muitos pacientes procurando para tratamentos eletivos, não só para emergência, não. Então, é claro que tudo isso vai acontecer de uma forma mais lenta, essa retomada, a gente sabe disso, e tem que ter bem os pés no chão em relação a isso, e por isso é tão importante, por essa razão é tão importante a gente estar, né, ter um posicionamento nas redes sociais firme, porque além do contato direto com aquela sua lista que você já tem de cadastros, que vai ser fundamental você falar com cada paciente, além disso, é importante você ter esse canal digital também de redes sociais com os seus pacientes e para atrair novos pacientes. A gente sempre precisa de novos pacientes no consultório, tá? Aqui, ó, é verdade, até que tem muitos procurando. E tem, gente, tem. As minhas clínicas suspenderam os atendimentos por vários dias e nesses dias tinha muita gente procurando e não era nem emergência, não. A gente aqui falava, olha, estamos com atendimentos suspensos, né, por causa disso, falava o motivo, e tinha mãe que achava ruim, né, e não era urgência nenhuma. Né, teve mãe que brigou com uma recepcionista nossa, porque queria que o dentista atendesse o filho dela. Né, e não era uma, se não me engano, era uma consulta de manutenção ortodôntica. Então, e não tinha nenhuma emergência naquilo, poderia esperar mais uma semana ou até 2 se precisasse. Então, a gente vai ter sim procura. É claro que vai precisar saber lidar com cada caso. A gente vai precisar se adaptar a esse momento, né? Esse momento aí nos próximos meses, em relação ao atendimento, né? Em relação à negociação e, enfim, em relação a tudo o que está acontecendo. A gente já está num período de adaptação. Né? Forçadamente a gente vai precisar se adaptar. E quem se adaptar em relação à divulgação também, né? E quem enxergar que precisa estar nas redes sociais, é que vai conseguir, na minha opinião, um resultado muito melhor depois. Né? E a gente vai precisar de resultado. O que é o resultado? É o paciente no consultório, é isso. A gente precisa disso, o paciente no consultório. Né? E aí tem a habilidade depois disso, que é de fechar tratamento, mas um primeiro ponto é atrair o paciente certo, aquele paciente que você quer atender.
Tá? Então, voltando aqui, falando de posicionamento nas redes sociais para quem não tem consultório. Então, uma possibilidade é você estar nas redes sociais da clínica. E a clínica já tem uma audiência, é claro que a clínica precisa saber como divulgar isso, e aí você começar a aparecer para essas pessoas. O efeito disso vai ser pacientes ligando ou agendando por WhatsApp ou até pelas redes sociais, querendo você, falando, eu quero com a doutora Elaine, é a doutora Elaine que eu quero, mas tem um horário na agenda com a doutora Sônia, não quero, né, aquela doutora do vídeo, e eles falam isso, eu quero com aquela dentista do vídeo, né, eu recebo, como eu faço muitos vídeos para as minhas clínicas, a gente recebe muita ligação aqui, assim, né? Eu quero com aquela doutora do vídeo, doutora Carla. E eu sempre falo o nome, a gente tem que colocar por escrito, o número do CRO e tal, então as pessoas sabem quem é aquele dentista. Tá? E aí, só que nas minhas clínicas tem vídeos de outras ortodontistas, de odontopediatras, enfim. E eles são procurados, cada vez que a gente publica um vídeo deles, né, eles começam a ser mais procurados pelos pacientes. É muito interessante isso. Eles fazem o vídeo, a gente divulga, né, impulsiona, claro, coloca dinheiro ali, paga um pouquinho ali para o Facebook, para o Instagram, espalhar aquele vídeo, e aí esses profissionais começam a ser mais procurados. É bem interessante isso, e o efeito costuma ser até rápido. Né, questão de 1, 2 dias depois que a gente impulsionou, né, que colocou dinheiro ali naquele conteúdo, já começa a vir paciente querendo o atendimento por aqueles dentistas, tá? E se eu tô te dando um conteúdo de valor, se você tá gostando, né, coloca aqui para mim, escreve para mim em que é que eu te ajudo, né, em que é que eu já te ajudei, ou nessa live mesmo, que insight que você já teve, e chama um amigo dentista, compartilha aqui nesse aviãozinho, vamos chamar mais dentistas para participarem com a gente aqui, para realmente colocarem a atenção e o foco na retomada dos seus atendimentos, né, e não ficar preso e mergulhado na crise ou no momento de hoje, aproveitar esse momento para já começar a agir dentro das redes sociais de forma objetiva, ou seja, com um objetivo, né, e não ficar ali só com fotos e imagens e vídeos da vida pessoal. Né? Se você tiver esse objetivo de se posicionar, de ser procurado, de atrair o paciente para você, para o seu atendimento dentro daquela clínica, mesmo você não tendo o seu consultório próprio, isso é muito possível através das redes sociais. Tá? Então, eu falei aqui que você pode estar nas redes sociais de uma clínica, né? Ou não. Tem clínica que não está nas redes sociais, ou que não divulga, que quase nem coloca nada lá, ou que não dá essa abertura para os dentistas que trabalham, né? Tem esses casos. Vamos ver aqui, a Maria Gabriela. Seria legal fazer um post oferecendo para orientação e tirar dúvidas de pais, pacientes, enquanto a clínica está fechada? Sim, tirar dúvidas é legal, principalmente no Stories, né? Mas o que é mais importante? Só fazer um vídeo, olha, se a gente não está atendendo, se você tiver alguma dúvida, me fala. Quando a pessoa está na rede social, ela não está pensando em nada referente à odontologia, né? Então, dificilmente ela vai parar ali e colocar uma dúvida dela, a não ser que você fale de um tema, que você fale sobre um assunto, né, de algum problema que você pode resolver, possível problema que a pessoa tenha, mas um problema na vida dela, não um problema odontológico, que eu sempre falo que não é um problema de má oclusão, por exemplo. É um problema que vai afetar a vida dela, a autoestima, ou um problema que o filho pode ter, né, se não for ao consultório, se não consultar um dentista. Tá? E aí, a partir disso, de um conteúdo assim, você chamar para esclarecer alguma dúvida. Aí sim. Mas no Stories você pode colocar umas caixinhas ali, fazer um videozinho rápido, né, de tira dúvidas e colocar ali uma caixinha de perguntas. É bem legal. E aí você pode responder aquelas perguntas no Stories ou daí fazer um videozinho rápido, responder a pergunta e colocar no seu feed. Já é um vídeo.
né? Porque você pode fazer um story, salvar, e aquele stories virar um vídeo no seu feed do Instagram, por exemplo, né? E aí também no Face, onde o seu público tiver, né? Você precisa saber onde o público tá, certo? Então vamos lá, vamos voltar, né? Uma outra possibilidade para você que não tem consultório próprio se posicionar a partir de hoje, né? Se você quiser, é você usar as redes sociais com o seu nome, não a rede social da clínica, mas a rede social com o seu nome. E eu tenho dentistas que trabalham comigo que fazem isso, que aparecem nas minhas redes sociais e que tem também a própria rede social, com o nome dele, com o nome dela, tá? E aí você criar conteúdos, começar a fazer conteúdos ali do jeito certo, né? Que eu costumo ensinar, que eu costumo falar aqui diariamente, dentro da sua rede social. E aí você vai atrair pacientes ali dentro da sua rede social para a clínica, é onde você atende, é na clínica. Então, se você tem um objetivo, por exemplo, de ter o seu próprio consultório futuramente, eu tenho uma dentista que fez isso, uma odontopediatra, trabalhou cerca de 1 ano e meio a 2, né, numa das minhas clínicas, depois voltou para a terra dela, né, lá no Nordeste, voltou lá para o Nordeste e criou o seu consultório ali, né? Abriu o seu consultório, uma clínica pequenininha, com nome, enfim, ela aprendeu como fazer, né? Aprendeu com a gente ali a como divulgar, como se posicionar nas redes sociais, porque ela já fazia isso dentro da nossa clínica, e aí ela criou a rede social dela e, enfim, e hoje está crescendo lá como odontopediatra e muito ativa nas redes sociais da maneira certa, falando com o público certo, enfim, com a comunicação certa, tá? Então é possível você ter as suas redes sociais desde já, mesmo trabalhando na clínica de uma outra pessoa, tá? Então a rede social com o seu nome, claro, né? O seu nome, doutora fulana ou fulana dentista, sempre o nome ali da rede social colocando ali que você é dentista, mostrando que você é dentista, né? Ou odontopediatra, enfim. Por que ortodontia? Por quê? Porque você já começa a aparecer ali, né, como dentista, já começa a ter credibilidade, né, criar relacionamento com o público ali da sua cidade. E aí as pessoas vão perguntar, doutora, onde é que você atende? Então você fala sobre um assunto, né, um problema que você resolve, enfim, da maneira certa, comunicação assertiva, e aí, né, aprende a impulsionar, né, cria uma página no Facebook, é preciso ter uma página no Facebook, cria lá o seu perfil comercial no Instagram, né, e aí você começa a divulgar da maneira certa, começa a investir nisso, ter consistência de publicações, e o resultado, muito provavelmente, você acertando nesses passos, vai ser as pessoas ali pelas redes sociais querendo agendar com você. E aí você agenda, e aí você conversa lá com o dono da clínica, né? Sempre importante ter essa conversa antes, falar, olha, eu posso divulgar, falar de odontologia, não é divulgar a clínica na sua rede social, né? Até se o dono da clínica, tudo bem, der essa abertura, ok, mas isso tudo precisa ser conversado antes, né? E aí você divulgar aquilo que você faz, né? Ou seja, falar do problema que você resolve, né? Não pode fazer propaganda ali nas redes sociais, a gente sabe disso, apesar de muitos dentistas fazerem, né? E não se preocuparem muito em obedecer ali as regras do nosso código de ética, tá? Então, você pode se posicionar nas suas redes sociais de maneira profissional, né? Se você trabalha em clínica, não tem seu consultório ainda, ou não quer ter o seu consultório, eu recomendo que você faça isso, que você comece o quanto antes, né? Que você aprenda, né, a trabalhar ali nas redes sociais o mais cedo possível. Esse é o momento que você pode começar a aprender isso, né? Eu tenho falado isso todos os dias, né? Todos os dias estando aqui com os dentistas falando sobre esse assunto, né? Que é muito importante, que eu considero fundamental,
né? Hoje as redes sociais as pessoas estão ali o dia todo, dia e noite, né? Então, como é que você pode se comunicar ali dentro com as pessoas que você quer atender, que você quer tratar, né, de maneira assertiva? Então, tem vários pontos importantes ali. E pro dentista que não tem consultório ainda, também é possível. Isso que é muito bacana. Porque antes das redes sociais, como é que ia fazer? Era muito difícil, né? Agora, com rede social, você pode ser visto como uma referência dentro da odontopediatria, dentro da endodontia, né, dentro da ortodontia, mesmo não tendo consultório próprio. Sim, né, você pode ser considerado uma referência, uma construção. Claro que você vai fazer dentro das redes sociais, mas nas redes sociais você pode direcionar o seu conteúdo, aquilo que você fala, aquela informação de valor, para as pessoas certas. Então, isso é que é o bonito né? É o bonito de estar nas redes sociais, que você pode dar uma informação que a pessoa não teria se ela não visse um vídeo seu, se ela não visse aquele post seu. E muito provavelmente ela não iria procurar um tratamento, não iria resolver aquele problema, né? Então, você pode mostrar ali, através das redes sociais, que você pode ajudar aquelas pessoas, né? Que a sua intenção é ajudar, é esclarecer, é dar uma informação importante para ajudar em algo que vai fazer bem para a vida dela, né? Sempre pensar o que é que eu posso fazer para ajudar aquela mãe ou aquele paciente, aquele potencial paciente, né? Que informação eu posso dar para ele? E não simplesmente aparecer ali e oferecendo uma consulta. Isso realmente não funciona. Eu sempre falo aqui, não funciona simplesmente você dizer, olha, você tem alguma dúvida? Eu sou ortodontista, trabalho na clínica tal, né? E se você tiver alguma dúvida em relação à ortodontia, me procure, né? Agenda uma consulta ou me manda um WhatsApp, tá aqui, ó, número do meu WhatsApp. As pessoas não estão procurando dentista nas redes sociais, né? Elas procuram lá no Google, mas nas redes sociais não, tá? E é importante você que tem consultório e você que não tem consultório ainda, aprender o passo a passo, aprender a maneira certa de estar nas redes sociais, de se posicionar ali. Quando eu falo se posicionar, é se posicionar numa determinada área. É você ser visto como referência numa determinada área, ou na odontopediatria, ou na ortodontia, enfim, né? Mesmo que você atenda outras especialidades. Isso não exclui outras especialidades que você pode atender também, tá? Então, é muito importante entender, e eu queria falar também, né? E eu sempre falo também com dentistas que não têm consultório ainda, né? Que trabalham em clínica. E como eu falei, muitos não querem ter consultório, não sonham em ter o seu próprio consultório, mas podem se posicionar ali, né, dentro de uma clínica e ter resultados. O que isso vai trazer? Pacientes mais qualificados, pacientes que já vêm querendo fechar tratamento com você, pacientes que já te viram nas redes sociais. Você já gerou credibilidade para eles, porque eles escolheram você para agendar uma consulta e não outro dentista. Então você também criou ali já um relacionamento, um iniciozinho de um relacionamento. Tudo isso pelas redes sociais, tudo isso antes do paciente chegar no consultório, antes dele te conhecer pessoalmente, tá? Então isso é muito interessante nesse momento e você pode e deve começar agora, tá? Qual seria o mínimo de valor para o impulsionamento para dar resultado? Impulsionamento, eu costumo dizer o seguinte: comece com o mínimo que o Facebook autoriza, né? Existe um mínimo que ele permite, se não me engano, não sei se é $1 por dia, alguma coisa assim, né? O Fernando que faz o impulsionamento nosso que sabe, que é o meu sócio, mas é um valor bem baixo que você pode. Comece com o mínimo. Por quê? Porque é preciso aprender primeiro como fazer isso,
né? Nem sempre a gente acerta de primeira o impulsionamento. Às vezes erra pro tipo de público. Aqui, ó, $1 por dia que o Fernando colocou. $1 por dia, esse é o mínimo. E eu recomendo que comece pelo mínimo, tá? Por quê? Porque é preciso aprender a maneira certa, né? A lidar ali dentro daquela ferramenta, que é o Facebook, que é o gerenciador de anúncios do Facebook. E até você acertar isso. Então não adianta, dentro das redes sociais é muito interessante, não é a quantidade de dinheiro que você põe lá, mas é a forma com que você trabalha lá dentro, é que vai te trazer resultado. O que é o resultado ali? É quanto mais pessoas virem a sua publicação, e se você estiver se comunicando da maneira certa, você vai atrair a atenção dessas pessoas. Então eu digo assim, às vezes você atinge não um número muito grande de pessoas, mas é aquela pessoa certa. Por exemplo, mães, né? Eu quero falar com mães, então eu acerto, tem toda uma seleção ali de interesses, de faixa etária, enfim, que pode te dizer que aquele público ali, a maioria vão ser mães, e aí você manda aquele conteúdo só para aquele público e vê e sempre analisa o resultado, tá? No início, o que eu costumo dizer, não é no primeiro post, no primeiro vídeo que você já vai ter resultado de atendimento. É importante alinhar as expectativas, né? Por quê? Porque você precisa aprender a trabalhar lá dentro primeiro, né? E não é só o impulsionamento, né? A quantidade de pessoas que você vai atingir, primeiro, precisam ser as pessoas certas, e segundo, você precisa estar com a comunicação certa, né? Se aquilo que você publicou não atrair atenção, por exemplo, você não vai ter resultado, você pode até investir lá, né? Se você não reteve a atenção da pessoa, fez um vídeo, chamou a atenção, mas a pessoa não viu o seu vídeo até o final, no meio do vídeo já não gostou e saiu, aí também você não vai ter resultado. Então, quanto investir para ter resultado? Primeiro, depende do que é ter resultado para você, né? E do seu conteúdo, né? Daquilo que você publicou. Isso é muito importante. E para quem que você vai mandar, né? Então, para quem está começando ali dentro do gerenciador de anúncios, no início lá nós erramos bastante, né? Até aprender a maneira certa de fazer esse impulsionamento, para não perder dinheiro mais, né? Existem, uma série de detalhes ali dentro que são necessários ser aprendidos, né? Você precisa aprender a mexer ali da maneira certa, senão acaba errando muito até começar a acertar, tá bom? Vamos ver, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Hoje o assunto foi focado mais para dentistas que não têm consultório, né, mas que devem já começar a se posicionar nas redes sociais, e isso é algo que é um caminho sem volta, né, na minha opinião. Quem não estiver ali aparecendo com a comunicação certa, né, não é só aparecer e ficar chamando para uma consulta, chamando para o consultório, isso não tem valor, né? Isso não traz resultado, né? Mesmo você investindo, pondo dinheiro ali, né? O resultado vai ser muito, muito baixo. E aí vale a pena sim estar nas redes sociais. Eu não sei quem está aqui comigo, que se já está se posicionando lá, se já está fazendo vídeos, posts. Quem fizer, me marque, né? Eu tenho visto muita gente que está me acompanhando aqui diariamente, começando a fazer conteúdo nas redes sociais e me marcando, né? Isso me deixa muito feliz e eu dou lá meus direcionamentos. Olha, eu faria assim no próximo, eu falaria de uma forma diferente, e alguns conteúdos eu tenho até trazido para live, né, para comentar aqui, né, acaba virando um tema de live. Então você pode deixar aqui para mim, né, a sua pergunta, a sua dúvida. Quando fizer a sua publicação, me marque para eu ver, né? Aqui, ó, doutora Janaína, vou te marcar, me marque, né? Diga para mim aqui em que é que eu tenho te ajudado, né? Se eu tenho ajudado
a criar coragem para gravar um vídeo, se eu tenho ajudado a começar nas redes sociais, né, ao tipo de conteúdo, né, que você está fazendo. Muitos falam para mim, Carla, eu fui ver lá no meu feed do Instagram, realmente o tipo de conteúdo que eu estou fazendo lá não tá legal, né? E eu estou seguindo o que você está falando e eu estou fazendo de forma diferente. Realmente eu fazia de uma maneira pouco eficiente. Não tem certo nem errado, tem eficiente e pouco eficiente, né? E a gente fala aqui de eficiência, né? De algo que realmente vai trazer resultado. O resultado é mais pacientes no consultório, esse é o resultado, né? Que todos nós queremos e precisamos, tá? Posso pedir para você ver o meu Insta? Faz um conteúdo lá e me marca, aí eu vou ver. Tá bom? Porque eu recebo muitas mensagens e acho bem legal. Faz um vídeo, faz um conteúdo ou um stories, me marca, eu vejo, dou um palpite. Vamos ver, dentro do possível aqui eu tenho respondido aos dentistas. E alguns conteúdos até viram tema de live, como eu já falei. E isso é muito legal, né? Porque daí a gente pode conversar aqui até ao vivo. Tá bom? Então tem vários detalhes ali dentro do Instagram que precisam ser pensados, na bio, né? O que é que tem que estar lá na bio muito clara para o paciente, para aquela pessoa encontrar você fácil, né? Falar fácil com você, entender quem você é, qual é o seu posicionamento. Então você tendo consultório ou não, é preciso que as suas redes sociais mostrem muito claramente quem você é. O que você faz, quem você é, significa que área você faz, que área você divulga, qual é a área principal que você quer ter um posicionamento. Você quer ser referência, ser visto como referência em quê? Né? É na ortodontia ou é na odontopediatria? Né? Ou é na implantodontia? Em que área que você quer? Né? Reabilitação oral? E a pessoa tem que bater o olho no seu Instagram e perceber isso. Senão fica difícil, aí ela tem que buscar ali um conteúdo ou outro, ela não vai buscar. Se você quiser atrair pacientes de reabilitação oral, por exemplo, e tiver muito post a respeito de odontopediatria, que você pode fazer odontopediatria também, nada te impede, e o seu Instagram tiver cara de odontopediatra, se aquela pessoa viu um vídeo seu sobre reabilitação oral e entrou no seu Instagram, mas não conecta com essa especialidade, muito provavelmente ela não vai ter interesse em agendar com você, né? Ou buscar um outro conteúdo ali, tá? Então é muito importante isso, eu tô falando isso porque eu vejo o Instagram de muitos dentistas, né? Muitos alunos, quando entram no meu método, no método Dentista Referência, entram assim, eu olho o Instagram e falo, puxa, mas você está divulgando odontopediatria aí? É esse paciente que você quer atrair mais? Né? É só dele que você quer praticamente? Não, Carla, eu quero atrair paciente de ortodontia. Só que aí existe uma desconexão, né? Então, o seu feed tem que mostrar o que você é. Pode de vez em quando ter um conteúdo ou outro de outra área, tudo bem. Mas qual é o seu público principal? Qual é a especialidade principal que você quer divulgar? É importantíssimo você se posicionar nela, tá? Ah, Carla, mas eu faço todas as áreas, mas sempre tem 2 ou 3 que são mais interessantes, que você tem os melhores profissionais lá dentro, que dão a maior rentabilidade, né? E que você gosta mais de atender, ou que você tem mais profissionais daquela área na sua clínica. Então, é nessa área, nessas áreas que você deveria se posicionar. E quem bate o olho no seu Instagram, no feed do Instagram, tem que saber, tem que já ter a ideia na hora, ali em poucos segundos, de quem você é e qual é o seu posicionamento. Tá bom? Então coloquem aí, né? Primeiro, divulga essa live se você estiver vendo ao vivo, se você estiver vendo depois gravada, tá? Divulga para outros dentistas, para amigos, né? Que você também quer ver tendo resultado depois que esse tumulto todo, que essa turbulência toda passar, e logo, eu acredito que a maioria aqui já vai voltar nos atendimentos. Então a gente já vai
já vai precisar dos pacientes voltando no consultório, tá? E aí, vamos lá, e aí eu vou pedir para vocês que me acompanham sempre aqui, irem lá no meu feed do Instagram. Eu deixei um post, né? Tô publicando agora um post lá com uma frase bem legal. Deixa o seu coração colorido nos comentários. Quanto mais colorido, melhor. Já dá um curtir aqui, que eu quero ver os coraçõezinhos aqui subindo, né? Curte aqui essa live. Deixa um coração lá no meu feed, né? Lá nos comentários do post de agora, o último. E marca lá um amigo dentista. Um amigo, 2, 5, 10, quantos você quiser, que comecem realmente a participar aqui dessa comunidade de dentistas que vão crescer, né? De dentistas que vão começar nas redes sociais da maneira certa, tendo consultório ou não, né? E que vão ter resultado quando retomarem os seus atendimentos.